Olá, leitores da Bíblia, bem-vindos ao dia 105. Eu sou a Tati Camargo do Mulheres com Fé e juntos estamos lendo a Bíblia por completo, com apenas 15 minutos por dia, alguns minutos adicionais para o mini estudo bíblico. Ontem era para eu ter lido para vocês o capítulo 15 de 1 Reis e eu li até o 14, acho que eu acabei me confundindo. Então hoje eu vou ler mais 4 capítulos, eu vou ler para vocês o 15, o 16, o 17 e o 18. Mas antes eu vou fazer uma oração. Senhor Deus, muito obrigada pela sua bondade, obrigada pela tua criação, obrigada por ser o nosso Deus, o nosso protetor, o nosso provedor. Obrigada, Pai, pela tua obra em nossa vida, por esse tempo que estamos tendo para ler tua palavra. E que o Senhor fale conosco, nos ensine, nos dê compreensão e sabedoria para que possamos entender a sua palavra. Em nome de Jesus. Amém. 1 Reis, capítulo 15. O reinado de Abias, rei de Judá. No 18º ano do reinado de Jeroboão, filho de Nebate, Abias tornou-se rei de Judá e reinou 3 anos em Jerusalém. O nome da sua mãe era Maaca, filha de Absalão. Ele cometeu todos os pecados que o seu pai tinha cometido. Seu coração não era inteiramente consagrado ao Senhor, o seu Deus, quanto fora o coração de Davi, seu predecessor. No entanto, por amor a Davi, o Senhor, o seu Deus, concedeu-lhe uma lâmpada em Jerusalém, dando-lhe um filho como sucessor e fortalecendo Jerusalém, pois Davi fizera o que o Senhor aprova e não deixara de obedecer a nenhum dos mandamentos do Senhor durante todos os dias da sua vida, exceto no caso de Urias, o Hitita. E houve guerra entre Roboão e Jeroboão durante toda a vida de Abias. Os demais acontecimentos do reinado de Abias e todas as suas realizações estão escritos nos registros históricos dos reis de Judá. Também houve guerra entre Abias e Jeroboão, e Abias descansou com seus antepassados e foi sepultado na cidade de Davi, e o seu filho Asa foi o seu sucessor. O reinado de Asa, rei de Judá. No 20º ano do reinado de Jeroboão, rei de Israel, Asa tornou-se rei de Judá e reinou 41 anos em Jerusalém. O nome da sua avó era Maaca, filha de Absalão. Asa fez o que o Senhor aprova, tal como Davi, seu predecessor, expulsou do país os prostitutos cultuais e se desfez de todos os ídolos que seu pai havia feito. Chegou até depor a sua avó, a Maaca, de posição de rainha-mãe, pois ela havia feito um poste sagrado repugnante. Asa derrubou o poste e o queimou no vale do Cedron. Embora os altares idólatras não tenham sido eliminados, o coração de Asa foi totalmente dedicado ao Senhor durante toda a sua vida. Ele trouxe para o templo do Senhor a prata, o ouro e os utensílios que ele e seu pai haviam consagrado. Houve guerra entre Asa e Baasa, rei de Israel, durante todo o reinado deles. Baasa, rei de Israel, invadiu Judá e fortificou Ramá, para que ninguém pudesse entrar nem sair do território de Asa, rei de Judá. Então Asa ajuntou a prata e o ouro que haviam sobrado no tesouro do templo do Senhor e do seu próprio palácio. Confiou tudo isso a algum dos seus oficiais e os enviou a Ben-Hadad, filho de Tabrion e neto de Ezion, rei da Síria, que governava em Damasco, com uma mensagem que dizia: façamos um tratado como fizeram meu pai e o teu. Estou te enviando como presente para prata e ouro. Agora rompe o tratado que tens com Baasa, rei de Israel, para que ele saia do meu país. Ben-Hadad aceitou a proposta do rei Asa e ordenou aos comandantes das suas forças que atacassem as cidades de Israel. Ele conquistou Ijon, Dan, Abel, Bet-Maaca e todo Quinerete, além de Naphtali. Quando Baasa soube disso, abandonou a construção dos muros de Ramá e foi para Tirza. Então o rei Asa reuniu todos os homens de Judá. Ninguém foi isentado, e eles retiraram de Ramá as pedras e a madeira que Baasa estivera usando. Com este material, Asa fortificou Geba em Benjamim e também Mispá. Os demais acontecimentos do reinado de Asa, todas as suas realizações, todos os seus atos e todas as cidades que construiu, tudo isso está escrito nos registros históricos dos reis de Judá.
Na velhice, Asa sofreu uma doença nos pés e, quando descansou com seus antepassados, foi sepultado com eles na cidade de Davi, seu predecessor, e seu filho Josafá foi o seu sucessor. O reinado de Nadab, rei de Israel. Nadab, filho de Jeroboão, tornou-se rei de Israel no segundo ano do reinado de Asa, rei de Judá, e reinou 2 anos sobre Israel. Fez o que o Senhor reprova, andando nos caminhos do seu pai e no pecado que ele tinha levado Israel a cometer. Baasa, filho de Aías, da tribo de Isacar, conspirou contra ele e o matou na cidade filisteia de Gibeton, enquanto Nadab e todo o exército de Israel a sitiavam. Baasa matou Nadab no 3º ano do reinado de Asa, rei de Judá, e foi o seu sucessor. Assim que começou a reinar, matou toda a família de Jeroboão. Dos pertencentes a Jeroboão não deixou ninguém vivo. Destruiu todos, de acordo com a palavra do Senhor anunciada por seu servo, o silonita Aías. Isso aconteceu por causa dos pecados que Jeroboão havia cometido e havia feito Israel cometer, e porque ele tinha provocado a ira do Senhor, o Deus de Israel. Os demais acontecimentos do reinado de Nadab e tudo o que fez estão escritos nos registros históricos dos reis de Israel. Houve guerra entre Asa e Baasa, rei de Israel, durante todo o reinado deles. O reinado de Baasa, rei de Israel. No 3º ano do reinado de Asa, rei de Judá, Baasa, filho de Aías, tornou-se o rei de todo Israel em Tirza e reinou 24 anos. Fez o que o Senhor reprova, andando nos caminhos de Jeroboão e nos pecados que ele tinha levado Israel a cometer. 1 Reis, capítulo 16. Então a palavra do Senhor contra Baasa veio a Jeú, filho de Anani. Eu o levantei do pó e o tornei líder de Israel, o meu povo. Mas você andou nos caminhos de Jeroboão e fez o meu povo pecar e provocar minha ira por causa do pecado deles. Por isso estou na iminência de destruir Baasa e a sua família, fazendo a ela o que fez a Jeroboão, filho de Nebate. Cães comerão os da família de Baasa que morrerem na cidade, e as aves do céu se alimentarão dos que morrerem no campo. Os demais acontecimentos do reinado de Baasa, seus atos e suas realizações estão escritos nos registros históricos dos reis de Israel. Baasa descansou com seus antepassados e foi sepultado em Tirza, e o seu filho Elá foi o seu sucessor. A palavra do Senhor veio por meio do profeta Jeú, filho de Anani, a Baasa e a sua família, por terem feito o que o Senhor reprova, provocando a sua ira, tornando-se como a família de Jeroboão, e também porque Baasa destruiu a família de Jeroboão. O reinado de Elá, rei de Israel. No 26º ano do reinado de Asa, rei de Judá, Elá, filho de Baasa, tornou-se rei de Israel e reinou 2 anos em Tirza. Zinri, um dos seus oficiais que comandava metade dos seus carros de guerra, conspirou contra ele. Elá estava em Tirza naquela ocasião, embriagando-se na casa de Arsa, o encarregado do palácio de Tirza. Zinri entrou, feriu e o matou. No 27º ano do reinado de Asa, rei de Judá, e foi o seu sucessor. Assim que começou a reinar, logo que se assentou no trono, eliminou toda a família de Baasa. Não poupou uma só pessoa do sexo masculino, fosse parente, fosse amigo. Assim Zinri destruiu toda a família de Baasa, de acordo com a palavra do Senhor que o profeta Jeú dissera contra Baasa, por causa de todos os pecados que este e seu filho Elá haviam cometido e levado a Israel a cometer. Pois, com seus ídolos inúteis, provocaram a ira do Senhor, o Deus de Israel. Os demais acontecimentos do reinado de Elá e tudo o que fez estão escritos nos registros históricos dos reis de Israel. O reinado de Zinri, rei de Israel. No 27º ano do reinado de Asa, rei de Judá, Zinri reinou 7 dias em Tirza. O exército estava acampado perto da cidade filisteia de Gibeton. Quando os acampados souberam que Zinri havia conspirado contra o rei
e o tinha assassinado no mesmo dia ali no acampamento, proclamaram Onri, o comandante do exército, sobre o rei de Israel. Então Onri e todo o seu exército saíram de Gibeton e sitiaram Tirza. Quando Zinri viu que a cidade tinha sido tomada, entrou na cidadela do palácio real e incendiou o palácio em torno de si e morreu. Tudo por causa dos pecados que ele havia cometido, fazendo o que o Senhor reprova, e andando nos caminhos de Jeroboão e no pecado que ele tinha cometido e levado Israel a cometer. Os demais acontecimentos do reinado de Zinri e a rebelião que liderou estão descritos nos registros históricos dos reis de Israel. O reinado de Onri, rei de Israel. Então o povo de Israel dividiu-se em duas facções. Metade apoiava Tibni, filho de Ginate, para fazê-lo rei, e a outra metade apoiava Onri. Mas os seguidores de Onri rebelaram-se mais fortes do que os de Tibni, filho de Ginate. E aconteceu que Tibni morreu e Onri tornou-se rei. No 31º ano do reinado de Asa, rei de Judá, Onri tornou-se rei de Israel e reinou 12 anos, 6 deles em Tirza. Por 70 quilos de prata ele comprou de Semer a colina de Samaria, onde construiu uma cidade, a qual chamou Samaria, por causa de Semer, o nome do antigo proprietário da colina. Onri, porém, fez o que o Senhor reprova, e pecou mais do que todos os que o reinaram antes dele. Andou nos caminhos de Jeroboão, filho de Nebate, e no pecado que ele tinha levado a Israel a cometer, e assim com seus ídolos inúteis provocou a ira do Senhor, o Deus de Israel. Os demais acontecimentos do reinado de Onri, seus atos e as suas realizações, tudo está escrito nos registros históricos dos reis de Israel. Onri descansou com seus antepassados e foi sepultado em Samaria, e seu filho Acabe foi o seu sucessor. O reinado de Acabe, rei de Israel. No 38º ano do reinado de Asa, rei de Judá, Acabe, filho de Onri, tornou-se rei de Israel e reinou 22 anos sobre Israel em Samaria. Acabe, filho de Onri, fez o que o Senhor reprova, mais do que qualquer outro antes dele. Ele não apenas achou que não tinha importância cometer os pecados de Jeroboão, filho de Nebate, mas também se casou com Jezabel, filha de Etibal, rei dos Sidônios, e passou a prestar culto a Baal e adorá-lo, no templo de Baal que ele mesmo tinha construído em Samaria. Acabe ergueu um altar para Baal. Fez também um poste sagrado. Ele provocou a ira do Senhor, o Deus de Israel, mais do que todos os reis de Israel antes dele. Durante o seu reinado, Hiel de Betel reconstruiu Jericó, lançou os alicerces à custa da vida do seu filho mais velho, Abirão, e instalou as suas portas à custa da vida do seu filho mais novo, Segube, de acordo com a palavra que o Senhor tinha falado por meio de Josué, filho de Num. 1 Reis, capítulo 17. Elias alimentado por corvos. Ora, Elias de Tisbe, em Gileade, disse a Acabe: juro pelo nome do Senhor, o Deus de Israel, a quem sirvo, que não cairá orvalho nem chuva nos anos seguintes, exceto mediante a minha palavra. Depois disso, a palavra do Senhor veio a Elias: saia daqui, vá para o leste, e esconda-se perto do riacho de Querite, a leste do Jordão. Você beberá do riacho, e dei ordens aos corvos para o alimentarem lá. E ele fez o que o Senhor lhe tinha dito. Foi para o riacho de Querite, a leste do Jordão, e ficou lá. Os corvos lhe traziam pão e carne de manhã e de tarde, e ele bebia água do riacho. A viúva de Sarepta. Algum tempo depois, o riacho secou-se por falta de chuva. Então a palavra do Senhor veio a Elias: vá imediatamente para a cidade de Sarepta de Sidom e fique por lá. Ordenei à viúva daquele lugar que lhe forneça comida, e ele foi. Quando chegou à porta da cidade, encontrou uma viúva que estava colhendo gravetos. Ele a chamou e perguntou: pode me trazer um pouco de água numa jarra para eu beber? Enquanto ela ia buscar água, ele gritou: por favor, traga também um pedaço de pão. Mas ela respondeu: juro pelo nome do Senhor, o teu Deus, que não tenho nenhum pedaço de pão, só um punhado de farinha no jarro e um pouco de azeite numa botija.
Estou colhendo os 2 gravetos para levar para casa e preparar uma refeição para mim e para o meu filho, para que a comamos e depois morramos. Elias, porém, lhe disse: Não tenha medo, vá para casa e faça o que eu lhe disse. Mas primeiro faça um pequeno bolo com o que você tem e traga para mim. E depois faça algo para você e para o seu filho. Pois assim diz o Senhor, o Deus de Israel: a farinha da vasilha não se acabará, e o azeite da botija não se secará até o dia em que o Senhor fizer chover sobre a terra. Ela foi e fez conforme Elias lhe dissera. E aconteceu que a comida durou muito tempo, para Elias e para a mulher e para a sua família, pois a farinha da vasilha não se acabou e o azeite da botija não se secou, conforme a palavra do Senhor proferida por Elias. Algum tempo depois, o filho da mulher, dona da casa, ficou doente. Foi piorando e finalmente parou de respirar. E a mulher reclamou a Elias: Que foi que eu te fiz, ó homem de Deus? Vieste para lembrar-me do meu pecado e matar o meu filho? Dê-me o seu filho, respondeu Elias. Ele o apanhou dos braços dela, levou-o para o quarto de cima, onde estava hospedado, e o pôs na cama. Então clamou o Senhor: Ó Senhor meu Deus, trouxeste também desgraça sobre esta viúva com quem estou hospedado, fazendo morrer o seu filho. Então ele se deitou sobre o menino 3 vezes e clamou ao Senhor: Ó Senhor meu Deus, faze voltar a vida a este menino. O Senhor ouviu o clamor de Elias e a vida voltou ao menino e ele viveu. Então Elias levou o menino para baixo, entregou-o à mãe e disse: Veja, seu filho está vivo. Então a mulher disse a Elias: Agora sei que tu és um homem de Deus e que a palavra do Senhor vinda da tua boca é verdade. 1 Reis, capítulo 18. Elias e Obadias. Depois de um longo tempo, no 3º ano da seca, a palavra do Senhor veio a Elias: Vá apresentar-se a Acabe, pois enviarei chuva sobre a terra. E Elias foi. Como a fome era grande em Samaria, Acabe convocou Obadias, o responsável por seu palácio, homem que temia muito o Senhor. Jezabel estava exterminando os profetas do Senhor. Por isso Obadias reuniu 100 profetas e os escondeu em 2 cavernas, 50 em cada uma, e lhes ofereceu comida e água. Certa vez Acabe disse a Obadias: Vamos a todas as fontes e vales do país. Talvez consigamos achar um pouco de capim para manter vivos os cavalos e as mulas, e assim não será preciso matar nenhum animal. Para isso, dividir o território que iam percorrer. Acabe foi numa direção e Obadias noutra. Quando Obadias estava no caminho, Elias o encontrou. Obadias o reconheceu, inclinou-se até o chão e perguntou: És tu mesmo, meu senhor Elias? Sou, respondeu Elias. Vá dizer ao seu senhor, Elias está aqui. O que fiz de errado? Perguntou Obadias, para que entregues o teu servo a Acabe para ser morto. Juro pelo nome do Senhor, o teu Deus, que não há uma só nação ou reino onde o rei, meu senhor, não enviou alguém para procurar por ti. E sempre que uma nação ou reino afirmava que tu não estavas lá, ele os fazia jurar que não conseguiram encontrar-te. Mas agora me dizes para ir dizer ao meu senhor, Elias está aqui? Não sei para onde o Espírito do Senhor poderá levar-te quando eu te deixar. Se eu for dizer isso a Acabe e ele não te encontrar, ele vai me matar. E eu, que sou teu servo, tenho adorado o Senhor desde a minha juventude. Por acaso não ouviste, meu Senhor, o que fiz enquanto Jezabel estava matando os profetas do Senhor? Escondi 100 dos profetas do Senhor em 2 cavernas, 50 em cada uma, e as abasteci com comida e água. E agora me dizes que vá dizer ao meu Senhor, Elias está aqui? Ele vai me matar. E disse Elias: Juro pelo nome do Senhor dos Exércitos, a quem eu sirvo, que hoje eu me apresentarei a Acabe. Elias no Monte Carmelo. Então Obadias dirigiu-se a Acabe, passou-lhe a informação, e Acabe foi ao encontro de Elias. Quando viu Elias, disse-lhe: É você mesmo, perturbador de Israel? Não tenho perturbado Israel, Elias respondeu, mas você e a sua família do seu pai têm. Vocês abandonaram os mandamentos do Senhor e seguiram os Balaíns. Agora convoque todo o povo de Israel para encontrar-se comigo no Monte Carmelo e traga os 450 profetas de Baal e os 400 profetas de Aserá que comem à mesa de Jezabel. Acabe convocou então todo Israel e reuniu os profetas no Monte Carmelo. Elias dirigiu-se ao povo e disse: Até quando vocês vão oscilar para um lado e para o outro? Se o Senhor é Deus, siga-no, mas se Baal é Deus, siga-no. O povo, porém, nada respondeu. Disse então Elias: Eu sou o único que restou dos profetas do Senhor, mas Baal tem 450 profetas. Tragam 2 novilhos, escolham eles a um,
Cortem-no em pedaços e o ponham sobre a lenha, mas não acenda o fogo. Eu prepararei o outro novilho e o colocarei sobre a lenha, e também não acenderei fogo nela. Então vocês invocarão o nome do seu Deus, e eu invocarei o nome do Senhor, o Deus que responder por meio do fogo, esse é Deus. Então todo o povo disse: o que você disse é bom. Elias disse aos profetas de Baal: escolham um dos novilhos e preparem-no primeiro, visto que vocês são tantos. Clamem pelo nome do seu Deus, mas não acendam fogo. Então pegaram o novilho que lhe foi dado e o prepararam. E clamaram pelo nome de Baal desde a manhã até o meio-dia. Ó, Baal, responde-nos, gritavam, e dançavam em volta do altar que haviam feito. Mas não havia resposta nenhuma, ninguém respondeu. Ao meio-dia, Elias começou a zombar deles. Gritem mais alto, dizia, já que ele é um Deus. Quem sabe ele está meditando, ou ocupado, ou viajando. Talvez esteja dormindo e precise ser despertado. Então passaram a gritar ainda mais alto e a ferir-se com espadas e lanças de acordo com o costume deles, até sangrarem. Passou o meio-dia e eles continuaram profetizando em transe até a hora do sacrifício da tarde. Mas não houve resposta alguma, ninguém respondeu, ninguém deu atenção. Então Elias disse a todo o povo: aproximem-se de mim. O povo aproximou-se e Elias reparou o altar do Senhor que estava em ruínas. Depois apanhou 12 pedras, uma para cada tribo dos descendentes de Jacó, a quem a palavra do Senhor tinha sido dirigida, dizendo-lhe: seu nome será Israel. Com as pedras construiu um altar em honra ao nome do Senhor e cavou ao redor do altar uma valeta, na qual poderiam ser semeadas 2 medidas de sementes. Depois arrumou a lenha, cortou o novilho em pedaços e o pôs sobre a lenha. Então lhe disse: encham de água 4 jarras grandes e derramem-na sobre o holocausto e sobre a lenha. Façam-no novamente, disse. E eles o fizeram de novo. Façam-no pela terceira vez, ordenou. E eles o fizeram pela terceira vez. A água escorria do altar, chegando a encher a valeta. À hora do sacrifício, o profeta Elias colocou-se à frente do altar e orou: ó Senhor, Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, que hoje fique conhecido que tu és Deus em Israel e que eu sou teu servo e que fiz todas essas coisas por ordem tua. Responde-me, ó Senhor, responde-me, para que este povo saiba que tu, ó Senhor, és Deus e que faz o coração deles voltar para ti. Então o fogo do Senhor caiu e queimou completamente o holocausto, a lenha, as pedras e o chão, e também secou toda a água na valeta. Quando o povo viu isso, todos caíram prostrados e gritaram: o Senhor é Deus, o Senhor é Deus. Então Elias ordenou-lhes: prendam os profetas de Baal, não deixe nenhum escapar. Eles o prenderam e Elias o fez descer ao riacho de Quizon e lá os matou. E Elias disse a Acabe: vá comer e beber, pois já ouço o barulho da chuva pesada. Então Acabe foi comer e beber, mas Elias subiu até o alto do Carmelo, dobrou-se até o chão e pôs o rosto entre os joelhos. Vá e olhe na direção do mar, disse ao seu servo, e ele foi e olhou. Não há nada lá, disse ele. 7 vezes Elias mandou: volte para ver. Na 7ª vez o servo disse: uma nuvem tão pequena quanto a mão de um homem está lá levantando do mar. Então Elias disse: vá dizer a Acabe, prepare o seu carro e desça antes que a chuva o impeça. Enquanto isso, nuvens escuras apareceram no céu, começou a ventar e a chover forte. E Acabe partiu de carro para Jezreel. O poder do Senhor veio sobre Elias e ele, prendendo a capa com o cinto, correu à frente de Acabe por todo o caminho até Jezreel. Eu falei que eu iria ler até o 18, mas eu vou ler também o 19, que é isso que está na programação do plano bíblico. Então, 1 Reis 19. A fuga de Elias para Horebe. Ora, Acabe contou a Jezabel tudo o que Elias tinha feito e como havia matado todos aqueles profetas à espada. Por isso Jezabel mandou um mensageiro a Elias para dizer-lhe: que os deuses me castiguem com todo rigor, se amanhã, nesta hora, eu não fizer com a sua vida o que você fez com a deles. Elias teve medo e fugiu para salvar a vida. Em Berseba de Judá, ele deixou o seu servo e entrou no deserto, caminhando um dia. Chegou a pé de esta, sentou-se debaixo dele e orou, pedindo a morte. Já tive bastante, Senhor, tira minha vida, não sou melhor do que os meus antepassados. Depois se deitou debaixo da árvore e dormiu. De repente um anjo tocou nele e disse: levante-se e coma.
Elias olhou ao redor ali, junto à cabeça havia um pão assado sobre brasas quentes e um jarro de água. Ele comeu, bebeu e deitou-se de novo. O anjo do Senhor voltou, tocou nele e disse: levante-se e coma, pois a sua viagem será muito longa. Então ele se levantou, comeu e bebeu. Fortalecido com aquela comida, viajou 40 dias e 40 noites, até chegar a Horebe, o monte de Deus. Ali ele entrou numa caverna e passou a noite. O Senhor aparece a Elias. E a palavra do Senhor veio a ele: o que você está fazendo aqui, Elias? Ele respondeu: tenho sido muito zeloso pelo Senhor, o Deus dos exércitos. Os israelitas rejeitaram a tua aliança, quebraram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. Sou o único que sobrou. E agora também estão procurando matar-me. O Senhor lhe disse: saia e fica no monte da presença do Senhor, pois o Senhor vai passar. Então veio um vento fortíssimo que separou os montes e esmigalhou as rochas de diante do Senhor, mas o Senhor não estava no vento. Depois do vento houve um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto houve um fogo, mas o Senhor não estava nele. Depois do fogo houve um murmúrio de uma brisa suave. Quando Elias ouviu, puxou a capa para cobrir o rosto, saiu e ficou à entrada da caverna. E uma voz lhe perguntou: o que você está fazendo aqui, Elias? Ele respondeu: tenho sido muito zeloso pelo Senhor, o Deus dos exércitos. Os israelitas rejeitaram a tua aliança, quebraram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. Sou o único que sobrou e agora também estão procurando matar-me. O Senhor lhe disse: volta pelo caminho de onde veio e vá para o deserto de Damasco. Chegando lá, unja Azael como rei da Síria. Unja também Jeú, filho de Ninze, como rei de Israel, e unja Eliseu, filho de Safate, de Abel Meolá, para suceder a você como profeta. Jeú matará todo aquele que escapar da espada de Azael, e Eliseu matará todo aquele que escapar da espada de Jeú. No entanto, fiz sobrar 7.000 em Israel, todos aqueles cujos joelhos não se inclinaram diante de Baal e todos aqueles cujas bocas não o beijaram. O chamado de Eliseu. Então Elias saiu de lá e encontrou Eliseu, filho de Safate. Ele estava arando com 12 parelhas de bois e conduzindo a segunda parelha. Elias o alcançou e lançou sua capa sobre ele. Eliseu deixou os bois e correu atrás de Elias. Deixa-me dar um beijo de despedida em meu pai e minha mãe, disse, e então irei contigo. Vá e volte, respondeu Elias. Lembre-se do que fiz a você. E Eliseu voltou, apanhou sua parelha de bois e os matou. Queimou o equipamento de Ará para cozinhar a carne e a deu ao povo, e eles comeram. Depois partiu com Elias, tornando-se o seu auxiliar. Vamos para o nosso mini estudo bíblico, abrindo o navegador para 1 Reis 15:16. Longe de bom domínio, o reino vai de mal a pior. Estamos na época do reino dividido e já vimos o perfil dos governos de Jeroboão no norte e Roboão no sul. Daqui em diante veremos os desdobramentos da sucessão em cada um dos reinados. Após a morte deles, temos o breve reinado de Abias em Judá, de 1913 a 1911 a.C., seguido por Asa, bem mais longo, de 911 até 870 a.C. Enquanto isso, no Reino do Norte, depois do breve reinado de Nadab, acontece o longo período de Baasa, depois Elá, Zinri, Tibni e o mais importante deles, Onri. O texto mostra o que acontece nesses reinados que ocorrem de 913 até 870 a.C., aproximadamente. Inicialmente em Judá, Abias reina 3 anos, substituindo Roboão, mas seu coração não agrada a Deus. É um governo marcado por ruptura, guerra e rivalidade. Depois vem Asa por 41 anos em Jerusalém. Ele é um pouco melhor e é o primeiro considerado bondoso de acordo com o texto. Tanto o reino de Israel ao norte quanto de Judá ao sul se afastam de Deus, se tornando problemáticos e complicados. Asa é uma exceção aqui e, apesar das dificuldades no ambiente familiar, queima e derruba altares idólatras, mas não elimina completamente essa prática. Seu coração é dedicado ao Senhor e isso causa uma distância ainda maior entre Judá e Israel, havendo até uma guerra entre ele e Baasa. Apesar de ser um bom governante, ele busca uma complicada aliança com o rei da Síria. O texto não detalha o tratado, mas a sua atitude não é elogiável. Depois, Josafá é o sucessor e o texto focaliza o reino do norte.
A narrativa fica no ping-pong, dos relatos intercalados entre o norte e o sul. O norte é muito complicado e Nadab se torna rei de Israel por apenas 2 anos, fazendo só coisas reprováveis na trilha do antecessor Jeroboão. Esse reino é tão difícil e perverso que a sucessão acontece por meio do assassinato e Baasa assume após a terrível conspiração. Mas ele não para por aí. Pasme você, ele mata toda a família de Jeroboão, acabando com qualquer possibilidade do retorno da dinastia, ficando 24 anos no poder. No mesmo caminho, Baasa repete o modo de agir de Jeroboão, mostrando que os reis do norte são perversos e só vão de mal a pior. Deus os castiga e quem assume é o seu filho, Elá. Mas a história continua terrível e o seu próprio oficial planeja seu assassinato, depondo mais uma dinastia por meio de conflitos, guerras e conspirações. Quando Zinri assume, elimina toda a família de Baasa e continua no caminho de perversidade e idolatria. Mal tem tempo de subir ao poder. O povo que é honre, como o rei Zinri, se mata num incêndio. As intrigas políticas estão cada vez piores. Dentro da divisão da nação existe multiplicação da confusão e o norte se divide ainda mais entre duas possíveis lideranças. Tibni morre e Onri assume, tornando-se o famoso por fazer coisas importantes. Ele compra uma colina onde constrói Samaria, a futura grande capital do reino de Israel. Ele fica tão conhecido que é o único rei que tem seu nome descoberto nos registros históricos fora de Israel, na famosa Pedra Moabita. Onri reina de 22 anos e é sucedido pelo filho, o também muito conhecido Acabe. Aí, sim, a nação chega ao ápice da total decadência e distância de Deus e da sua aliança. De fato, a nação dividida, longe de bom domínio, só vai de mal a pior. Onri foi um rei tão importante assim. Apesar de ser um rei mau e desobediente às diretrizes divinas, sua marca é importante na história de Israel. Foram só 12 anos, mas ele comprou uma colina chamada Samaria e nela construiu uma cidade que se tornaria famosa capital do Reino do Norte, a grande rival de Jerusalém, construída com intenções humanas de domínio independente de Deus. Além disso, Onri se tornou conhecido internacionalmente, tendo seu registro numa pedra encontrada em Moabe, falando sobre a política internacional, constatando a veracidade histórica do relato bíblico. Onri é pai de Acabe, que dá origem a uma dinastia horrível, terrível, quando chega o auge da crise religiosa em Israel com a adoração aberta a Baal, atacando de maneira muito forte o Deus verdadeiro e seus profetas, e envolvendo todo o povo nisso. Onri é uma das figuras mais significativas para entender a cronologia de toda a história de Israel. Fechando a trilha, lembre-se disso, longe do Deus verdadeiro e bondoso, tudo em nossa vida se torna desastroso e à nossa volta tudo fica tenebroso. Vamos abrir o navegador para a 1 Reis 17 e 18. Previsão do tempo. Tempo fechado, solo rachado, fogo mandado. O reino de Acabe começa em 874 a.C. e, em contraposição a todo o paganismo, entra em cena o grande e famoso profeta Elias, que decreta uma terrível seca e agora o tempo fecha. O relacionamento entre Deus, o homem de Deus e o monarca é de raios e trovoadas no decorrer do período. É um tempo fechado, ao contrário, porque não cai uma gota de água e o solo fica rachado, e isso faz um desdobramento muito complicado. Deus manda Elias se esconder perto do riacho de Querite, a leste do Jordão, e extraordinariamente o alimenta por meio de corvos. A falta de chuva fez o riacho secar, e Deus manda Elias até Sarepta, em Sidom, onde é sustentado por uma viúva. A história é surpreendente, pois é a pessoa de quem menos poderia se esperar alguma coisa. Ao desabafar seu sofrimento e desespero de fome, a viúva é um alvo de milagre incrível, operado por Deus por meio das ordens de Elias. A simples viúva obedece à palavra divina e, nesse tempo de crise aguda, vê diante de si a multiplicação da comida que alimenta a família e o profeta por muito tempo. Ironicamente, enquanto Acabe se rende aos cultos ligados a Baal, que é a divindade da tempestade, do trovão e da chuva, por ordem do Deus verdadeiro, não chove absolutamente nada. E quem confia na divindade das águas fica a ver navios, que não passam nunca, porque a seca é terrível.
Ao contrário do rei de Israel, a viúva de Sidom mostra sua fé em Deus e é sustentada sobrenaturalmente. Quando tudo parece tranquilo, o único filho daquela mulher vem a falecer. E em desespero, ela procura o profeta novamente. Às vezes, as bênçãos vêm acompanhadas de dificuldades e até de tragédias. Mas, pelo poder divino, Elias chama a mulher e traz seu filho de volta à vida. Diante do momento difícil, o poder de Deus se manifesta de maneira extraordinária na vida desse profeta sem igual. No 3º ano da seca, o Senhor manda Elias até Acabe, porque a chuva vai chegar. A fome em Samaria é muito severa, e Acabe procura outro homem de Deus, Obadias, que escondeu 100 profetas em 2 cavernas, porque a mulher do rei, Jezabel, uma estrangeira rainha dos Sidônios, envolvida diretamente com o culto a Baal, está exterminando os profetas de Deus de Israel por mero passatempo. Ao atender a ordem de Acabe, Obadias dá de caras com Elias, que é o profeta mais procurado do reino, como se fosse o mais terrível criminoso. Obadias se apavora, mas Elias o acalma na confiança de que Deus está no controle de tudo. O encontro entre os grandes rivais acontece e Elias desafia Acabe para um duelo, uma espécie de debate para encerrar o tempo fechado com o solo rachado. Agora sim, vamos ver o conflito entre 2 perspectivas a respeito da vida e da fé nesse embate entre Elias e os profetas de Baal. Eles organizam as regras e fica combinado que a divindade que tiver o poder do fogo mandado, esse sim é o verdadeiro. Um show de horrores acontece com os profetas de Baal que gritam, dançam e esperneiam com toda a força, até se machucando na tentativa de chamar a atenção da suposta divindade. Elias até debocha, tamanha convicção e confiança no poder do Deus único e verdadeiro. Quando chega a sua vez, ele prepara tudo, clama ao Senhor e um fogo mandado do céu queima o sacrifício, mostrando a todos com quantas pedras se faz um altar ao Deus verdadeiro. Baal é desmoralizado, seus profetas presos e mortos, e a chuva finalmente vai cair. Veja que circunstância complicada, num reino afastado das diretrizes do Senhor. O tempo fechado, solo rachado e o fogo mandado nos mostram que somente o Deus verdadeiro deve ser adorado. Porque o foco agora é Elias. A questão importante é que o texto foi elaborado para falar sobre a monarquia em Israel na relação de aliança com Deus. Quando vemos ao longo das sucessões, o rei que age de acordo com Deus é comparado a Davi, e quando se desvia é comparado com Jeroboão, filho de Nebate. Aqui chegamos ao auge da crise, da total idolatria do reino do norte, e a pergunta é: e agora? Como Deus vai lidar com isso? O enviado para lidar com a situação é o profeta, o mensageiro representando o divino. Por isso, esse é o enfoque. Elias matar os profetas de Baal não foi muito exagerado? Devemos entender que isso foi no tempo do Antigo Testamento, em que o paradigma era olho por olho e dente por dente. Elias corria risco de vida e os outros profetas de Deus já haviam sido assassinados. Além disso, a idolatria era punida com bastante severidade pela lei. Hoje, numa perspectiva contemporânea cristã, com certeza as ações seriam outras, mas naquele contexto e dada a gravidade da situação, a atitude de Elias é totalmente compreensível, quase como uma legítima defesa. Em legítima defesa, é importante entender que o mal pode atingir limites tão sérios que, se não for impedido com força, acabará por destruir tudo. Quem passou pelos horrores da Segunda Guerra Mundial ou de outras ditaduras ao redor do mundo sabe bem o que significa isso. Fechando a trilha, não pense que está tudo perdido e abandonado, não fique desanimado. Parece que não, mas Deus está com tudo bem dominado. Vamos abrir o navegador para 1 Reis 19, conhecendo a Deus na depressão. Há uma atenção especial a Elias desde o capítulo 17 e agora, pois, depois da gloriosa vitória sobre os profetas de Baal, quando desce fogo do céu. Acontece algo difícil de acreditar. Nunca poderíamos imaginar que alguém da estatura espiritual de Elias pudesse sucumbir. Depressão e impressão. O grande profeta acaba caindo em depressão. Diante da ameaça da rainha Jezabel, Elias, o poderoso homem de oração, fica apavorado e foge na tentativa de salvar a própria vida dele. Depois de caminhar um dia no deserto, talvez desesperado, ele se senta debaixo de um arbusto e ora. Preste atenção, pedindo a morte.
Imagine-se no lugar dele, depois de um momento de imenso estresse psicológico, ainda que no auge, mas agora totalmente vazio, sem qualquer resistência, entregando os pontos, sem vontade de fazer mais nada na vida. Quem diria um dos maiores profetas de Israel pedindo para morrer, com depressão profunda, só querendo dormir para nunca mais acordar? Mas a bondade de Deus é tão grande que não abandona Elias nessa situação. Envia até um anjo para servir comida para o profeta não desfalecer. Imagine um pãozinho quentinho saindo do forno celestial direto para você, da bandeja de um ser angelical. Que cuidado especial! Esse renovo faz Elias recobrar o ânimo e caminhar até o Monte Horebe, onde se abriga numa caverna, mas ele parece bastante aborrecido, já querendo pedir aposentadoria e encerrar a carreira. Com Elias absolutamente isolado no fundo da sua depressão, escondido na escuridão, Deus se aproxima e dá um cutucão. A franqueza do profeta é chocante, pois ele reclama que é muito dedicado à obra, mas parece não ter reconhecimento e se sente sozinho na missão. Não sobrou ninguém com quem contar. Já viu isso em algum lugar? Surpreendentemente, Deus não reforça o sentimento do coitadinho do Elias, nem tampouco briga com ele, achando um absurdo a sua reclamação. Em vez de repreender ou proteger, Deus vai se manifestar. Fique atento, é nos momentos mais difíceis e complicados na nossa vida que a lição mais importante é aprendida. Imagina-se pequenino como Elias numa montanha. Quando passa um furacão arrebentando as pedras, depois a terra treme debaixo dos seus pés e ainda um grande incêndio como demonstração de força e poder. Provavelmente é como Elias entende e experimenta Deus como grandioso e poderoso. Mas para a surpresa geral, o Senhor aparece com profundidade na calmaria e tranquilidade de uma brisa suave. E essa doce presença tira Elias do fundo da caverna. Talvez seja a sua situação. Deus chama suavemente você para sair da escuridão. Novamente, há a chance de colocar para fora aquilo que incomoda e adoece por dentro. E Deus não acha ruim, nem fica aborrecido, apenas o deixa falar. Depois da sessão de terapia divina, Elias está recuperado e, sem ser superprotegido, nem veemente condenado, volta à missão e vai cumprir sua função. A partir daqui, vemos Elias cedendo espaço para o seu sucessor, Eliseu, e descobrimos que o Deus da alegria e da festa é o mesmo Deus que cuida do nosso coração e age em nossa vida, até mesmo na hora da depressão. Pode um homem de Deus ter depressão? Isso não é do diabo? Precisamos avaliar com bastante cuidado, pois muitas vezes há uma generalização quando se fala do assunto. É verdade que alguém pode ficar deprimido por causa da influência espiritual negativa. O problema é achar que todo sentimento de tristeza e depressão tem origem diabólica. Isso não é verdade. Existe até um tipo de tristeza que vem de Deus, que conduz ao arrependimento. Há ainda quem sofra com desequilíbrio hormonal ou causas psiquiátricas e psicológicas. Elias parece ter um problema de natureza espiritual e psicológica, o que não necessariamente envolve influência diabólica. Portanto, é necessário observar com equilíbrio, porque desequilíbrio é de fato coisa do diabo. Elias estava deprimido e as forças da natureza vêm assustar ainda mais. Surpreendentemente, Deus está na brisa. O que isso significa? Deus se manifesta nesses elementos associados com juízo e demonstração de poder. Ele está dizendo a Elias que, ainda que se sinta abandonado e segurando o rojão sozinho, se Deus desejasse, ele conseguiria destruir tudo e todos. O Senhor mostra que pode agir na história da maneira que quiser, com soberania. Assim, Elias pôde conhecer mais profunda e adequadamente quem é Deus e recebe mais uma chance, pois Deus age com paciência e misericórdia. Fechando a trilha, por incrível que pareça, a vida tem solução, mesmo na hora da depressão, porque é quando se conhece a Deus de verdade, de todo o coração. Amém. E assim nós concluímos esses capítulos. Li bastante capítulo hoje, dos capítulos 15 ao 19, mas tenho certeza que foi bênção para a sua vida e aprendemos muito com tudo que lemos hoje. Que Deus continue te abençoando e até amanhã no próximo áudio. Tchau, tchau.